Depois que eu fiz o meu TCC, eu me apresentei, me formei no MBA, logo em seguida eu comecei a trabalhar como especialista institucional e gênero, numa ONG, e trabalhei durante anos integrando o gênero dentro desse projeto e procurando formas de implementar esse projeto, sendo inclusivo, empoderando, trazendo essas mulheres produtoras de castanha de caju para terem mais acesso a técnicas, a serem mais conscientes do negócio, da família, e além de mulheres dentro da indústria do processamento da castanha de caju. Então, diretamente depois desse TCC, me abriu portas para trabalhar com a comunidade rural e com mulheres. Então, foi uma formação muito enriquecedora para o meu percurso profissional até hoje. Oi, meu nome é Isabela Soares Ferran, eu sou ex-aluna do MBA em Agronegócio da USP-Exalc e o tema do meu TCC foi o papel das ONGs no empreendedorismo rural feminino em Moçambique. A minha motivação para fazer o meu TCC foi que eu morava já em Moçambique há um ano e trabalhava como consultora com contato com as ONGs, e eu via em Moçambique a presença de várias ONGs, e principalmente no setor rural, né, no agronegócio. Então, o meu interesse era em poder contribuir na pesquisa, em ver como essas ONGs poderiam contribuir para empoderar as mulheres rurais, porque elas são uma grande presença, uma força de trabalho ativa no setor rural e pouco valorizada. Então, em termos de remuneração, de terem os seus desafios, as suas problemáticas consideradas tanto pelo poder público no desenvolvimento de regulamentações de cadeias de valores, quanto nos próprios projetos que, na época do meu TCC, era novo ter a inclusão de ótica gênero nos projetos. Então, realizar uma pesquisa sobre o papel das ONGs nesse empoderamento feminino, para mim foi importante, e também para agregar no meu próprio trabalho, no meu percurso profissional. A população rural em Moçambique, elas têm muito pouco acesso a técnicas produtivas, a extensionistas, a acesso ao mercado. Então, muito da comunidade trabalha na informalidade. Então, tem a sua produção, que eles chamam de machamba, né? Que é a porção de terra onde eles vão produzir, e eles não têm nenhum tipo de assistência técnica. As ONGs, elas entram para preencher essa lacuna que tem de acesso à tecnologia, acesso a técnicas produtivas, ao suporte que o próprio governo daria para a população, que em algumas localidades, principalmente no interior do país, esse suporte não chega. Então, a criação de projetos em áreas que são mais vulnerabilizadas são essenciais para o desenvolvimento de comunidades rurais. E, além disso, esses projetos que são desenvolvidos pelas ONGs, eles têm uma ótica gênero que é principalmente um requisito dos doadores. Então, para um projeto ser aprovado e receber um financiamento, esses doadores, esses órgãos multissetoriais, eles exigem que tenha uma ótica gênero e que tenha iniciativas do projeto para empoderar mulheres. Esses projetos, eles vão para essas áreas que têm umas comunidades mais vulnerabilizadas e capacitam a comunidade, trazem tecnologia, eles coletam os desafios, as problemáticas e trazem para o setor público para que sejam discutidos. Então, com que essas regulamentações,
iniciativas públicas, elas levem em consideração aquilo que a população precisa. Então, não é só desenvolver novas políticas, mas desenvolver políticas que sejam inclusivas. As mulheres são uma parte essencial, elas são ativas, elas produzem, mas elas têm muito pouco acesso ao mercado, a terem a sua própria renda. Em Moçambique existe toda uma estrutura cultural que não permite que essas mulheres elas estejam em lugares de poder e lugares de tomada de decisão. E as ONGs elas estão lá para capacitar, para empoderar, para dizer para essas mulheres que elas podem estar nesses lugares e suportá-las para que elas cheguem a esses lugares, como comercializar, como fazer a gestão financeira do próprio negócio e, quem sabe, conseguir sair da informalidade. Para realizar o meu TCC, eu usei metodologias de entrevistas, então eu conversei com ONGs, conversei com a comunidade rural, conversei com industriais, com diferentes stakeholders de cadeias de valores. E a dificuldade que eu tive foi em comunidades rurais, como é em Moçambique. Moçambique, ele é um país onde tem várias línguas locais. Então, dependendo de onde você for no país, vai ter uma língua local. Apesar do português ser a língua oficial, em certas regiões, por exemplo, no interior da Zambésia, eles vão ter uma língua local nativa. E certas comunidades não falam português. Então, a gente precisava de um tradutor para fazer esse intermediário entre eu e o produtor rural. Então, uma das dificuldades é que, às vezes, quando você faz uma pesquisa qualitativa, você perde um pouco das nuances, porque a tradução nem sempre ela vai exatamente expressar a emoção da pessoa com quem você está entrevistando. Então, quando você vai priorizar as problemáticas, às vezes vem um pouco da sua experiência de trocar com esse produtor rural, dessa conversa, desse diálogo. Então, essa foi um dos desafios, né, que eu tive. E depois, se sentir à vontade para expressar quais eram os desafios. Porque quando você vem de um país diferente, você é estrangeira, você chega num país e você começa a fazer várias perguntas sobre como as pessoas se sentem, como eles têm desenvolvido o negócio deles. Essa relação ela não é direta, então eles precisam de um tempo para você poder criar uma relação e ter uma abertura para eles poderem expressar realmente o que é a dificuldade deles. Isso, com o tempo, a gente vai construindo e vai desenvolvendo com esses stakeholders para poder coletar informações que você possa analisar e que deem credibilidade ao seu trabalho. O MBA, a decisão de fazer o MBA, ela veio para me ajudar a ter mais ferramentas para trabalhar como engenheira agrônoma, como consultora. Então, durante o curso, eu pude estudar diferentes tipos de cadeias de valores, me aprofundar mais, me especializar, ter suporte de professores. Durante a pesquisa, eu tive suporte do meu orientador sobre qual o melhor ângulo de pesquisa, quais são os pontos que eu poderia trazer como prioridade dentro da minha pesquisa. Por ser um tema amplo, eu precisava um pouco direcionar a minha pesquisa. E o empoderamento feminino sempre foi um ponto importante para mim. Assim, eu sempre via no meu trabalho muitas produtoras rurais e pouca pesquisa e direcionamento nessa área. Então, o MBA ele trouxe todas as ferramentas de gestão, de planejamento estratégico, de viabilidade de um projeto dentro do agro e que eu poderia aplicar na minha vida profissional e trazer isso para comunidades que não têm acesso, tem pouquíssimas pessoas que vão para trabalhar com eles. O meu TCC, eu acho que ele fala muito sobre como você pode ter uma imersão na cultura local e
mergulhar nessa cultura e como trazer soluções para essas comunidades. Então, eu acho que os projetos, hoje a gente está muito ligado à sustentabilidade, à ESG, então existe uma preocupação nos impactos ambientais, impactos sociais, ter uma boa governança. Então, pesquisa sobre como ligar esses 3 pilares são importantes para que a gente tenha um desenvolvimento de cadeias de valores, de negócios, de um agronegócio que seja inclusivo, que traga impacto para a comunidade rural, assim como para os industriais, e que todos os atores dessa cadeia de valor, eles tenham benefícios e que tenham os seus desafios sendo considerados no desenvolvimento. Porque a gente não pode desenvolver um projeto só pensando no lucro, né? A gente tem que ver quais são os benefícios que todos os atores podem desenvolver e assim criar uma cadeia de valor que seja sustentável. O estudo com uma perspectiva, com uma ótica gênero, na minha opinião, eu acho que traz muito da necessidade do núcleo familiar. Então, não é quando a gente trabalha com comunidades rurais, né? A gente trabalha com núcleo familiar também. Em projetos que eu trabalhei, a gente trabalhava com o produtor, com a sua esposa e com a família em geral. Então, ele liga a diversos setores. Quando a gente fala sobre o papel das ONGs, a gente fala como ela também se interliga com a agricultura, mas também com a infraestrutura, com a educação. Então, esse estudo, ele vai muito além do agronegócio, mas também como os diferentes setores eles estão interligados para poder ter um desenvolvimento rural. Depois que eu fiz o meu TCC, eu me apresentei, me formei no MBA, logo em seguida eu comecei a trabalhar como especialista institucional e gênero numa ONG. E trabalhei durante anos integrando o gênero dentro desse projeto e procurando formas de implementar esse projeto, sendo inclusivo, empoderando, trazendo essas mulheres produtoras de castanha de caju para terem mais acesso a técnicas, a serem mais conscientes do negócio, da família e além de mulheres dentro da indústria do processamento da castanha de caju. Então, diretamente depois desse TCC, me abriu portas para trabalhar com a comunidade rural e com mulheres. Ainda depois dessa experiência que eu tive em Moçambique, eu trabalhei também na Irlanda. Eu saí um pouco do setor agro, mas continuei trabalhando numa área social, onde eu trabalhei com uma comunidade étnica local irlandesa, que são os Irish Travelers, e nesse projeto eu pude também aplicar a ótica gênero dentro do projeto, em como as ferramentas que eu aprendi de gestão, de planejamento, como elas podiam também ser aplicadas em outras áreas além do agronegócio. Então, foi uma formação muito enriquecedora para o meu percurso profissional até hoje. O meu conselho para quem quer trabalhar com impacto social em comunidades rurais, principalmente em países emergentes, seria de vivenciar e ter uma imersão na cultura local. Porque quando a gente faz uma pesquisa, a gente precisa entender quais são os desafios, qual é a mentalidade, qual é a cultura. E para isso você precisa ter uma vivência, você precisa se conectar com essa comunidade para poder entender. Porque às vezes a gente vem de realidades tão diferentes que é difícil entender qual é o desafio deles. E a solução também tem que vir deles, tem que partir dessa comunidade. Então, eu acredito que métodos participativos são um dos melhores métodos para fazer a pesquisa, onde o diálogo, provocar esse pensamento, essa reflexão sobre as problemáticas e como a gente pode solucionar,
tem que ser feito em conjunto. Então, a gente tem a capacidade técnica, a gente tem o conhecimento, mas eles têm o conhecimento local, eles têm a vivência, eles têm a experiência. Então, a gente tem que trazer esses dois juntos para desenvolver um projeto, para trazer soluções, para trazer novas estratégias. Então, o meu conselho é: vá vivenciar, se aproxime dessas comunidades, estudem, se especializem e abram a cabeça para novas perspectivas, que é o que vai enriquecer e que vai abrir muitas portas para o seu caminho profissional.